Não apareceu nada no YouTube. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à terceira noite da nossa 9ª semana acadêmica dos cursos de informática da UPF, famosa Senainfo. É um prazer encontrar a todos novamente nessa sala virtual, nessa live. Esperamos que todos estejam bem com vocês, com suas famílias, que estejam aproveitando ao máximo este evento que foi trabalhado, que foi produzido com tanto carinho, com tanta vontade pela nossa equipe. Hoje nós teremos, então, a terceira palestra, de um total de 4. Amanhã é nosso último dia, infelizmente, né? Gostaríamos de ficar um mês passando palestra para vocês, conhecimento, mas o nosso tempo era de 4 dias e amanhã a gente encerra, tá? Então, desejo a vocês uma excelente noite de conhecimento e eu passo a palavra agora para a nossa querida Eduarda, minha conterrânea lá de Marau City, para fazer a apresentação do Tiago, que é o nosso palestrante da noite. Tudo contigo, Eduardo. Boa palestra para nós. Abraço. Então, boa noite a todos. Então, hoje a palestra tem o título de Inteligência Artificial e o Impacto da Nossa Rotina. O nosso palestrante é o Tiago Fortunato. Ele é Head de Serviços Cognitivos pela Compass UOL, onde é um dos líderes de transformação digital e CTO na Mind Over Body, que é uma startup de mobilidade leve e conectividade localizada em Portugal. Ele é formado em Tecnologia e Sistemas para a Internet pela Anhanguera e é mestre em Engenharia de Computação pela Universidade do Rio Grande. Também realizou formação complementar em tópicos especiais em computação autônoma e oblíqua na Universidade de Pelotas. Ele tem experiência nas áreas de ambientes inteligentes, rastreio de objetos e rede sem fio. Atualmente, então, ele pesquisa nas seguintes áreas: arquiteturas inteligentes, internet das coisas, indústria 4.0, serviços cognitivos e urban analytics. Então, agora eu passo a palavra para o Tiago para que possa prosseguir com a sua palestra. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Primeiramente, boa noite a todas as pessoas que estão aqui envolvidas. Obrigado por investir parte do seu tempo para me ouvir, né, nessa noite. Então, eu trouxe um tópico super importante, né, que a gente ouve falar com uma frequência agora bem alta, né, que é a questão de inteligência artificial. Hoje parece que qualquer coisa, em qualquer momento, né, a gente ouve, entra na internet, fala com os colegas, vê as propagandas na televisão e o mundo agora é meio mágico com inteligência artificial. Então, o papo de hoje, pessoal, é comentar comentar um pouco sobre o impacto disso na nossa rotina, para que a gente consiga tirar alguns mitos na frente, né, de como isso funciona. Do lado computacional, né, a gente compreender um pouco mais, né, chegar um pouco mais próximo de como essas aplicações são feitas. E apresentando rapidamente a Compasso, né, a Compasso pertence ao grupo UOL, onde nós temos essa divisão de serviços cognitivos, onde eu sou head, e lá temos uma equipe muito grande trabalhando com vários dos cenários que vão ser aplicados e comentados aqui hoje, tá? Sinta-se à vontade aí no fim da palestra a gente bater um papo, né, sobre as dúvidas que forem levantadas durante o tópico. Então vamos lá, pessoal. Sempre quando eu escuto, né, o termo inteligência artificial, para mim me lembra um parque, né, de crianças, né? Então, quando a gente vê esse parque, né, cheio de bolinhas coloridas e cheio de distrações, isso me lembra um pouco quando nós falamos desse tema, né? Cada vez mais a gente começa a ouvir de deep learning, machine learning, né? Onde essas coisas fazem algum sentido, questão de compreensão de contexto e também aonde, né? Qual dessas bolinhas coloridas é mais atraente para mim, né? Então, eu sempre imagino, até por causa, eu tenho 30 anos, eu comecei a trabalhar na computação fazem 17 anos, e eu sempre tive várias bolinhas coloridas, assim, eu passei por várias áreas da computação,
Isso é super normal para a gente, quando sai da universidade ou está no momento de formação, parece que cada bolinha que aparece é mais atraente que a outra. Mas falando de um outro tema, saindo um pouco da inteligência artificial, quando a gente fala um pouco sobre cognição, cognição é um dos principais atos, né, que nós, seres humanos, nós temos para compreender um contexto, né? Então, isso permeia de várias formas, né? A gente fala que uma criança recém-nascida, né, como ela não consegue, ainda não tem habilidade de fala, que é um dos poderes cognitivos, né? Ela começa a chorar. Então, como o único meio que ela tem no momento é o choro, né, e também os movimentos físicos, a cognição dela, quando ela reconhece que algo, né, tá de errado, algo tá desconfortável, e ela precisa se comunicar, ela vai utilizando esses meios. E é super legal quando a gente vê a evolução de uma criança, né, quando ela começa a caminhar, começa a falar, que tudo isso são as coisas que a gente começa a compreender como cognição. Afinal, a cognição nada mais é que a capacidade de discernir e assimilar conhecimentos, né? Então, hoje aqui nós vamos utilizar muito a nossa cognição, visto que a gente vai começar a cruzar esses elementos que é o ato de perceber, o ato de conhecer, de passar a ter conhecimento sobre algo. Então, quando nós aprendemos uma língua, quando nós conseguimos ver algo e compreender o que está sendo visto, ouvir e compreender o que está sendo falado, tudo isso envolve essa questão cognitiva. E quando a gente fala de inteligência artificial, novamente tem um tópico super curioso, porque para cada pessoa, e principalmente dependendo de cada idade, né, inteligência artificial lembra alguma coisa. Então, pro meu pai, lembra o HAL 9000, que era quando, para quem não conhece, né, é um filme que diz que uma inteligência artificial vai tomar conta do mundo, né, e, enfim, de forma um pouco maléfica, né, então a computação vista como algo que pode, né, distorcer ou destruir a sociedade, né. Eu sempre tive um calor muito próximo pela robótica, então eu lembro de ser criança, assim, começar a ver alguns filmes do Star Wars e os próprios Jetsons, né, que também tem robôs, e eu sempre fui meio atraído por isso. Então, quando eu comecei a conhecer o termo inteligência artificial e eu não estava indo no meio acadêmico, eu achava que era fazer um robô, era fazer alguma coisa meio surreal. Para minha mãe, aquele filme do inteligência artificial, né, que é aquela criança que, tipo, então já é pensando no humanoide, né, numa evolução de um robô muito próximo ao ser humano, que começa a ter sentimentos, né, começa a conhecer um contexto, que é um pouco mais evoluído do que a minha ideia ali do R2-D2, né. E esses dias, eu conversando aqui em casa, para minha companheira, é uma série nova, uma série russa, que tem os humanoides dentro da sociedade, né, até recomendo ver, Better Than Us, tá na Netflix. Então, ali já tem uma movimentação que os humanoides já estão dentro da sociedade, né? Então, tipo, como seria esse mundo dual? Mas, na verdade, inteligência artificial é quando a gente olha a cognição humana e, através de um conjunto de tecnologias, a gente começa a representar isso de um formato que as máquinas começam a sentir, né? Então, reconhecer sentimentos, compreender contextos, atuar. Quando a gente fala de atuar, é o atuar de ação, né? Então, por exemplo, um robô que limpa um ambiente, um robô de solda que vai soldar um carro, também reconhecer pessoas dentro de um ambiente, né? Número de pessoas, enfim. Isso é a questão da atuação. E aprender, que é a questão do próprio machine learning, do próprio deep learning, né? Quando a gente tem uma base de dados, consumir aquela base para fomentar algum conhecimento sobre algo. Então, na verdade, inteligência artificial para mim hoje é eu passar meu dia brincando com a Alexa, visto que faz parte do meu trabalho, essa área também. E eu acho que quando a gente pensa na questão de casa, assim, né, são as coisas que a gente tem mais próximas, são os nossos dispositivos, os nossos smartphones, né, smartwatches, nem todos, mas todos que têm Google Assistant, né, que a gente começa a interagir com uma interface. A própria questão da Alexa, agora também com o Fire Stick, né, que está até... tá num preço super bom, as pessoas começam a comprar para conseguir interagir, né, com os seus televisores. Então, aí a gente começa a ver a inteligência artificial de uma outra forma. Ela é mais próxima de nós, e num formato, se a gente parar para pensar, lembra um pouco a questão da computação ubíqua, né? Porque quando eu comprei uma Alexa e trouxe aqui para casa, a minha mãe não viu aquilo como um computador. Ela viu aquilo como uma caixa de som, que ela pedia para tocar
sei lá, Guns N' Roses, ela conseguia escutar lá, né, no Spotify. Então, ela não via a computação com esse formato frio, né, de ser sensores, ser a questão do próprio silício e da computação envolvida por trás. Ela via como fosse um agente, um facilitador. Isso é super legal, porque quando a gente começa a pensar nesses cenários, a inteligência artificial, para vários, aí depende do viés, né, que tu vai seguir, principalmente na academia, tem vários autores, mas o que eu mais utilizo, o que a gente utiliza na Compasso, é a IA redesenhando as regras de negócio, tá? Através do conhecimento humano. Então, assim, as pessoas, elas são o dominante daquele espaço, são dominante daquela função, mas a IA vai me facilitar o meu trabalho diário. Eu posso citar um exemplo aqui que é bem acessível. Vamos pensar em algo que reconhece um padrão, por exemplo, de refrigeradores, né? Eu quero saber se aquele refrigerador está abaixo ou está acima, né, da temperatura correta para o medicamento. Eu crio, né, através de inteligência artificial, um método que eu vou conseguir entender esse contexto, se está fora do padrão ou não. Se estiver, né, eu vou disparar lá uma mensagem via WhatsApp, via SMS, o que for, para a pessoa que toma conta daquela área e lá verificar o que está acontecendo com aquele refrigerador. Então, antes, né, o que era feito nisso? Quando era questão mais sensorial e com menos compreensão de contexto, se disparava o alarme, muitas vezes sem conhecer o motivo, e chegava lá, não tinha nada a ver com esse problema. Poderia ser, por exemplo, uma queda de osso. Então, quando a gente vê a IA, tem uma outra questão que é super legal. A IA é um tema guarda-chuva. Então, quando a gente fala assim, eu vou fazer meu TCC com visão computacional, né, para reconhecer, por exemplo, sei lá, o tráfego dos carros, né, nas avenidas principais de Passo Fundo. Isso é inteligência artificial. Assim como reconhecer um contexto, inteligência artificial, assim como um motor que reconhece texto e transforma em fala e fala em texto, é inteligência artificial, então ele é um grande guarda-chuva. A gente pode dividir, e cada vez mais, pessoal, tem novos termos, né, novos espaços, mas dentro da inteligência artificial tem duas grandes áreas que se falam muito no dia a dia, né, que é o machine learning e o deep learning. Quando a gente pensa em, por exemplo, no próprio Facebook, né, que a gente começa a ver lá as recomendações de produto por causa das coisas que nós procuramos, por exemplo, no marketplace, ou dos grupos que nós temos, né, associados à nossa conta no Facebook, normalmente isso é machine learning, tá? Então, quando a gente usa, né, uma base estatística para facilitar o conhecimento da máquina, para uma recomendação de algo, um exemplo, normalmente é machine learning. Então, a gente pode pensar da seguinte forma, assim, se eu pensar em línguas, o ato da fala, que é algo muito, né, mas muito perene, que vai dentro, né, dos nossos poderes cognitivos, seria um deep learning. Mas quando eu reconheço que é português, espanhol, inglês, isso seria mais ou menos machine learning. Machine learning está numa camada um pouco mais acima de conhecimento e não tão profundo. Por isso tem a diferença nos temas. Eu creio que o jeito mais fácil, sem explicar com computação, seja algo perto desse sentido. Pessoal, então, né, a utilização de IA na indústria, eu trouxe alguns cenários aqui. A IA na indústria, cada vez mais, vai ser uma área que vai trabalhar muito, né, ao longo do tempo. E isso vai crescer de forma exponencial. Isso já acontece, né, vocês já sabem, boa parte de vocês estão aqui fazendo esse curso por causa de matérias que viram, né, sobre isso, ou daqui a pouco, agora, cursando o curso, começa a ter um acesso um pouco mais a essas informações. Cada vez mais, quando a gente vê uma cadeia de suprimentos, né, um supply chain, a gente vê o quanto as regras de machine learning, data analytics, enfim, estão trabalhando juntos, né, para poder automatizar e melhorar esse conhecimento de contexto. Um bom exemplo disso, né, quando a gente pensava no mundo mais globalizado, um pouco antes da pandemia, a gente tinha essa questão, por exemplo, do supply chain, né? Então, previsão de demandas, né? Agora a gente começa a ver o mundo, né, a
aí durante o apocalipse do corona, né, quantos meios, seja de produção ou meios finais, né, de materiais já produzidos, foram impactados diretamente, né, por causa que a questão da previsão de demandas, então não se tinha estoques necessários, né? Agora tem um grande exemplo nosso aqui no Rio Grande do Sul, né, de faltar garrafas para conseguir fazer a produção vinícola, né? Então, tanto de vinhos e o suco de uva. E isso tudo vem vindo da questão da previsão de demandas. A gente não previa um problema tão grande dessa forma. Então, o que antes era visto para evitar gastos desnecessários e desperdícios, possivelmente as maiores famílias de algoritmos que já existiam para esse cenário agora vão começar a prover um pouco mais a questão pandêmica, né? Isso vai começar a entrar nesse cenário também. Então, vai mudar muito os meios de produção e também essas famílias de algoritmos. Quando a gente pensa na questão da automatização dessas linhas de produção, a automatização é um negócio que já vem correndo há muitos anos, né? A gente está indo para a quarta revolução industrial, a terceira é a era da automatização, mas quando a gente fala de manutenção preditiva, é algo já um pouco mais voltado para a indústria 4.0, né? Que é quando a gente começa a pensar naquela linha de produção que ela vai lembrar muito o sonho da Henry Ford, que era até aquela produção em série que nunca para, né? Aqui, quando a gente fala de indústria 4.0, já é uma indústria que ela é tanto escalável quanto também editável, a gente pode trabalhar com os produtos ao longo da cadeia, porém aqui a questão da manutenção lembra o sonho da Henry Ford de nunca parar a sua linha de produção. Então aqui cada vez mais a gente vai trabalhar com fabricação aditiva, que é a impressão 3D e outros meios, para que a gente consiga identificar e substituir essas peças sem intervenção humana. Então, aquela linha de produção, além da gente conseguir prever quando ela deve parar por algum problema, o próprio reparo dela ser feito pela própria linha. E os eventos de tracking, pessoal, isso aqui acontece muito mais próximo do que a gente imagina. Quando vocês recebem uma mensagem, sei lá, do Magazine Luiza falando que um produto está chegando na nossa casa, né? Da Amazon, quem tem a Alexa, que recebe lá, né, começa a piscar o anel da Alexa, são os eventos de tracking, né? Então, pode ser utilizando uma rede de sensores, foi dentro de uma fábrica, ou fora de uma fábrica, né? Para quando está acontecendo aqueles movimentos de tracking, nós sermos avisados. Bom, e quando a gente pensa em análise de dados, então a gente tem aqui grandes cenários, principalmente o reconhecimento de padrões, né? Então, para reconhecer se o que está sendo produzido está dentro do modelo correto, se não está, se tem algum grande índice de retrabalho. Eu trabalhei muito tempo na indústria naval e lá tem um problema crítico, que é o reconhecimento de padrões de solda. Pode não parecer, mas o navio, quando a gente olha pelo lado de fora, possivelmente ele tem cerca de 25% de retrabalho somente nas soldas da sua estrutura. É um número bem alto, a gente já está falando de soldas que utilizam robôs, né, em alguma parte, outras soldas feitas por pessoas, né, ainda por humanos, mas o número é super alto de algo que é muito grande. Então, quando tem que abrir um navio daqueles para refazer uma solda, é um trabalho que demora meses. Então, imagina numa linha de produção de algo muito grande, né, o quanto isso impacta. Quando a gente pensa de bicicletas, né, que é um meio onde eu trabalho muito, no meio das bicicletas, né, então o reconhecimento de predadores, para mim, é reconhecer principalmente se tem alguns defeitos nas áreas críticas, né, como por exemplo, eixo de roda, central da bicicleta, onde a pessoa pedala, né, o próprio garfo, para não quebrar. E tudo isso são feitos em cima de análises do próprio comportamento do todo. Bom, e reconhecimento de padrões para funcionamento de máquinas, né, é para, basicamente, se a gente pensa numa linha de produção, é conseguir deixar ela customizada, né? Então, quando a gente fala das próprias bicicletas, é conseguir produzir de várias cores, vários modelos. Se a gente pensa na questão vinícola, que foi comentada a falta de garrafas, é eu conseguir saber que aquela linha de produção, ela pode estar, né, colocando, né, vinho na sua linha de produção, mas daqui a pouco eu quero fazer suco de uva e eu conseguir automaticamente trocar a esteira, né, das garrafas e também do líquido que vai ser envasado. Então, pessoal, sobre manutenção preditiva eu comentei antes, né, mas ela é basicamente feita pelos dados coletados e quando a gente fala sobre isso, a gente fala de muita rede de sensores.
aqui a IoT, né, que é a divisão de IoT para a indústria, é onde ela se destaca demais, assim, junto com a visão computacional. Porque o que acontece? Os sensores vão enviar os dados para uma base qualquer, né, através de um sistema de streaming, mas esses dados, eles vão ter que ser analisados. Então, para a gente poder compreender se tem alguma anomalia, se tem alguma possibilidade de falha, e aí começa tanto a questão do data science quanto a questão da inteligência artificial. E na questão da análise desses dados, né, então a gente também pode fazer a análise do funcionamento dos equipamentos, né, também fazer os cálculos de custo, produtividade, e tentar deixar isso de uma forma um pouco mais aguçada. Eu sei que a gente vê muito um tema sobre a indústria 4.0, falando de cortes de emprego, né, dissolução de alguns mercados, e na verdade, né, como já diz vários pesquisadores e pesquisadoras, isso é algo que vai acontecer sim, né? Vai ter uma leva de pessoas que estão em alguns mercados de trabalho que aqueles meios não vão existir mais, em compensação vão existir outros a partir dali. E isso tem impacto direto com essa questão aqui. A qualificação da mão de obra é algo que hoje, para qualquer empresa, qualquer indústria, custa muito tempo e custa muito dinheiro, além de muito esforço. Então, cada vez mais, a gente vai ver os sistemas cognitivos, né, com a ferramenta de apoio principal. Então, por exemplo, assim, pensem nas lojas Renner, um exemplo, né? Imaginem numa pessoa que ela vai trabalhar como estoquista, né? Então, a pessoa não tem nenhuma experiência, ela tem que conhecer como funciona o estoque, né? E qual é a sua logística. Então, pensa como tudo isso deve acontecer. Cada vez tem que parar uma pessoa, né? Aí, eu vou pegar o nome de alguém aqui como exemplo, vou falar da Eduarda. A Eduarda, ela é a gerente do estoque e o Andrei é a pessoa que recém foi aprender. Então, a Eduarda tem que dedicar X horas do seu dia para falar com o Andrei, né? Começar a dar aquele ensinamento básico de como funciona, enquanto essa parte que é mais maçante de explicações, a gente pode carregar tudo isso para um sistema cognitivo, por exemplo, um chatbot, onde ele pode perguntar algumas coisas triviais e utilizar o tempo dele com a Eduarda, que a Eduarda tem um tempo muito apertado durante o dia, para realmente saber como o Andrei está se sentindo, saber como pode ajudar o Andrei, né, em alguma outra questão, do que, sei lá, a cada dia ou quase a cada semana, explicar que no lugar A são as camisetas, né, pretas, no lugar B as camisetas brancas, no lugar C as camisetas azuis, enquanto isso são perguntas massivas. Então, tudo isso a gente tende a levar para esses sistemas cognitivos para poder humanizar as funções, ter as pessoas com o ambiente humano e poder aproveitar o melhor delas, seja para uma tomada de decisão, seja para um ato conversacional entre pessoas, do que ficar naquele ato de repetição de informação. Pessoal, eu trouxe aqui um videozinho rápido para a gente verificar. Antes de rodar ele é um vídeo que acontece na fábrica da BMW. E a fábrica da BMW, o que acontece? Se a gente pensar na BMW, são carros, né, de uma certa gama que eles queriam subir a diminuição, desculpa, eles queriam diminuir o índice de retrabalho. Então, lógico que a BMW deve ter um grau de retrabalho muito baixo, porém eles queriam diminuir isso ainda mais. E como eles fizeram isso? Utilizando visão computacional, vocês vão ver que vai ter um passo ali que ele vai reconhecer cada carro e tirar várias fotos de todos os carros, inúmeras fotos. Com essa coleção de fotos foi feito um dataset, né, que é essa coleção de dados que eu começo a ensinar, dizendo, olha, isso é um carro, isso é uma moto, ou isso é um caminhão, ou principalmente no meio fabril, isso é uma esteira, ou também é uma empilhadeira, porque tem muita empilhadeira nesses meios, né? Então, pro ato computacional, conseguir entender o que é um carro BMW que está na linha de produção e outro carro daqui a pouco que não está lá. E como ele não precisava saber exatamente que o carro branco, que vai ser o primeiro do vídeo, né? Ele é o carro 001, que foi feito ao dia 19/11, né, às 19h58, isso deve ser colhido em outras camadas de sensoriamento. Mas pela visão computacional, ele só queria saber quantos carros foram produzidos naquele dia de cada modelo e qual cor.
Então, eu vou passar o vídeo aqui, o vídeo tem 1 minutinho, e a gente vai conseguir entender esse contexto. Parou. Mas não sei, gente, tá dando um bug do milênio aqui, não tá conseguindo avançar. Depois de um tempo, eu vou pular o vídeo aqui, vamos ver se vai. Gente, deu bug do milênio aqui, depois eu tento compartilhar pra gente não perder tempo. Bom, beleza, vamos lá. Então, afinal, a gente está falando de IA, né? E aonde a IA está na nossa volta, né? Vamos deixar isso um pouco mais perto de nós. A IA, ela está envolvida em vários cenários. Então, vocês podem ver, isso aqui é um exemplo que tem na internet de pessoas que colocam câmeras ou das próprias câmeras de segurança que tem em algumas cidades para conseguir entender, né, onde tem carros, onde tem pessoas, né, fluxo de carros, número de carros, cor de carros, placa de veículo. Tudo isso começa a envolver inteligência artificial ao nosso redor. Quando vocês passam num pedágio qualquer e tem aquelas câmeras paradas ali, elas são feitas para identificar as placas dos veículos, né? Saber se é um veículo que foi roubado, algum veículo que daqui a pouco foi dado sequestro de alguma pessoa e ela está passando de uma cidade para outra, enfim. E conhecer esses cenários, ele vem através da inteligência artificial, porque através dela a gente consegue traduzir sinais, né, que são imagens, em dados, né? Então, a visão computacional consegue fazer esse ato para nós. Eu trouxe aqui uma imagem de um call center e cada vez mais a inteligência artificial está sendo utilizada aqui em 2 grandes cenários. Um deles é nas vozes, e principalmente nas vozes que parecem mais orgânicas hoje, elas são feitas com IA. Boa parte delas são vozes neurais, que é somente feitas por redes neurais, como diz o nome, né? E tem algumas que são feitas da seguinte forma. As letras são gravadas separadamente com pessoas de várias regiões do país, né? Então, por exemplo, quando alguém ligar para Claro, sei lá, e é do Nordeste, o sotaque que ela vai ouvir lá não vai ser de uma pessoa do Sul. Então, depois que é feito esse trabalho, e se tem a voz por letra, é feito um negócio conhecido como NLG, que eu vou explicar depois lá, que é o Natural Language Generation, que é quando a gente pega essas letras, junta, né, e forma a palavra depois a frase, e transforma isso em sinais, no caso do telemarketing, em sinais auditivos, onde a gente vai ouvir o texto que está sendo mencionado. Uma outra questão é que quando a gente pensa muito em call center, tem algo que é conhecido como URA, que é quando a gente liga para lá e começa aquele digite 1 para um assunto, 2 para outro assunto, 3 para outro assunto, né? Tem uma coleção, uma árvore de decisão muito grande para a gente escolher sobre assuntos. Isso, cada vez mais, tem evoluído para um outro cenário, que é a questão da URA cognitiva, onde tu liga, né, e tem algumas que já falam assim contigo, né? Digite 1, por exemplo, para saldo, 2 para extrato. Mas caso não tenha essa opção, a opção que você deseja aqui, fale o que você deseja que eu vou tentar compreender. Aí tu fala assim, eu queria falar com o atendente. Beleza, você quer falar com o atendente, eu vou passar a ligação para o atendente humano. Não tinha aquele número 3, que seria de atendente. A inteligência artificial reconheceu o contexto e passou isso para um próximo passo, que é o transbordo para o humano. O próprio COVID, né, a gente viu muita computação na questão do COVID vinculado com inteligência artificial.
desde voltado para as próprias questões das vacinas, né, as acelerações que tiveram nos laboratórios de bioinformática, né, testando principalmente as possibilidades de qual remédio, qual vacina, como isso acontece, né, e como pode ser também melhorada essa questão, assim como no nosso dia a dia, principalmente em locais fechados, né, a gente vê muitas câmeras térmicas, né, e essas câmeras térmicas, você conhece sinais de calor, e boa parte delas, como eram câmeras de locais abertos, como aeroportos, né, locais fechados de grande densidade, né, o que é feito? Então, através de visão computacional é possível reconhecer essas ondas de calor e tentar identificar, né, entre um grupo de pessoas, né, quais são as pessoas que estão emanando maior calor e possivelmente estejam com algum sintoma de febre. O Baidu tem um lance super legal, ainda não está disponível no Brasil, mas é legal e triste ao mesmo tempo. É legal pelo lado computacional, e o Baidu tem uma ferramenta que ela consegue clonar a tua voz com uma acurácia de 85% com um áudio de 4 segundos. Gente, isso é muito pouco. Quando a gente fala em um dataset, independente do que seja, isso é nada. Então, é muito triste, porque a ideia do Baidu era para mães e pais que têm uma longa jornada de trabalho, para que conseguisse contar histórias para os seus filhos e filhas, né, conseguir dormir melhor à noite, né, ou melhor, também lembrar de atos do dia a dia, como, vai escovar dente, tomar banho e tal, com as vozes dessas pessoas. O próprio Facebook eu contei antes, né, então, todas as questões, desde amigos recomendados, né, produtos que vêm através de marketing pago dentro do próprio Facebook e também do próprio marketplace, enfim, tudo isso, né, baseado em redes neurais, que não deixa de ser inteligência artificial. O PayPal é uma empresa que mais gasta no mundo com antifraude. E o antifraude do PayPal é feito utilizando inteligência artificial, né? Então, eles criam cenários onde as pessoas tentam pegar o meio do processo, né? Tentar entender se tem alguma anomalia no processo, para saber se está ocorrendo ou não algum meio ali, né, incorreto e legal. A Compasso trabalha com a GUP, né? A GUP é uma plataforma onde as pessoas podem se inscrever para vagas de trabalho, e a própria GUP também tem um pouco de recursos de redes neurais para tentar indicar pessoas para vagas, né? Então, isso também funciona um pouco próximo de nós. Mas no meio de tudo isso, afinal, o que a Compasso faz? A Compasso faz um monte de coisa. Vamos lá, então a gente tem essa área cognitiva, tá, pessoal? Eu vou bater um papo aqui rapidinho sobre chatbot, voicebot, assistentes virtuais de forma geral. Aqui eu vou explicar um pouco como funciona e depois eu vou falar do que a gente faz. Então tem um caso super legal, eu sei que algumas pessoas falam no Compasso Day, mas eu tenho que repetir essa história porque é muito boa. O que acontece? Os meus pais, eles sempre trabalharam com questões que eu ficava muito tempo sozinho em casa, né? Então, rapidão, assim, eu fui ensinado a me virar, né? Tipo, como fazer as coisas e tal. E meu pai sempre me ensinou assim, o dia que tu precisar de alguma coisa que tu não tá conseguindo fazer, a gente tinha um orelhão, tipo, tu abria a porta dobrando, assim. Tu coloca a ficha, liga pra telefonista e pede o que tu quiser que ela vai saber te ajudar. Beleza, né? Bom, um dia eu lembro que eu vi um filme, assim, e tava com uma prima minha, que a gente chegou mais ou menos de idade, e tava louco de fome e tive uma ideia brilhante de comprar uma pizza. Só que não sabia número de nenhuma pizzaria, né? Então, o que eu fiz? Eu lembrei da história do meu pai, tipo, dia que tu precisar de algo que tu não sabe como fazer, pega uma ficha, vai no orelhão, coloca no orelhão e pede o que tu quer. Tipo mágica, né? Bom, eu fiz isso, eu pedi pra telefonista me ligar para uma pizzaria, aí ela perguntou qual, eu falei que não sabia, mas falei que morava no lugar X. E possivelmente ela recorreu às páginas amarelas, quem é mais velho vai saber disso muito bem, a lista de telefones disponíveis da cidade, né? Quem é do Rio Grande do Sul é a Listel, né? Então vinha a lista da Listel lá, a moça procurou lá e pegou a pizzaria e ligou, possivelmente deve ter pego a primeira cachorro. Bom, passou para a pizzaria, eu pedi uma pizza como eu queria, e a pizza chegou em casa, enfim, a gente pagou e foi lindo, assim, né? Tudo funcionou. O que tem a ver com chatbot? Gente, um chatbot é basicamente a telefonista através de computação. A telefonista, ela conversou comigo,
né? Então, para a gente ter um diálogo, eu compreender o que eu queria. O chatbot funciona independente de um operador humano, mas no caso, como não tinha um chatbot, né, foi a telefonista. E quando a pergunta é feita para o chatbot, né, ele vai buscar na sua base de conhecimento. Então, se o chatbot tem um banco lá, vamos dizer, voltado para o meio da bioinformática, ele vai responder questões sobre bioinformática. Mas se aquele banco perguntar sobre ações da Petrobras, ele não vai saber responder, porque não está no banco de dados dele. E aqui, o que a telefonista fez? Pegou a lista da Listel, varreu a lista lá, pegou o nome da pizzaria e repassou. Então, a base de conhecimento, né, é a mesma coisa como feito numa conversa humana. A gente responde sobre o que a gente conhece ou acha que conhece. Ao longo do tempo, o chatbot pode ter um ganho de escopo e funcionalidade, né? Então, também, vamos pensar na telefonista é a mesma coisa, né? Conforme foi... antes, ela só atendia ligações de Rio Grande, por exemplo, né, de onde eu sou. Daqui a pouco, era Rio Grande e Pelotas, né? Então, ela foi mudando o escopo e a funcionalidade dela e cada vez mais evoluindo, né? Ou tendo mais demandas. A mesma coisa do chatbot. E a complexidade do chatbot é determinada pelo seu escopo. Então, a gente pode ter um chatbot muito simples, como uma FAQ, né? Que pergunta e responde de algo bem trivial, como um status de pedido, como chatbots bem mais complexos, que eu vou explicar aí no decorrer. Então, né? Aqui tem 2 exemplos de chatbot, né? A Alexa, ela... esqueci de desligar a minha, pessoal, mal aí. Alexa, desligar. Bom, desculpa, vamos lá, retomando. Então, o que acontece? A Alexa, ela vai compreender, né, o que a gente está pedindo, o que a gente está falando. Os skills que tem para a Alexa são aplicações que lembram chatbots, a estrutura é a mesma. E na Alexa funciona como fosse um smartphone com apps, né? Então, tudo depende de ter aquela skill instalada, que nem um smartphone precisa ter um app instalado para a gente poder utilizar. E do lado aqui tem um chatbot tradicional, aqueles por texto, né, que a gente vai falando, vai utilizando em vários meios, né? Tem desde no WhatsApp, Messenger, Telegram, próprio site, enfim. Bom, como funciona o chatbot, tá? O chatbot ele pode ter 3 arquiteturas principais. Uma delas é baseada em regras, tá? Então, aquele chatbot que é uma árvore de decisão... Deixa eu ver se não tem esse exemplo aqui. Tem. Esse exemplo da direita, vocês podem ver que ele pergunta sim ou não. Sim, beleza. Então, vai pegar o lado daquela árvore de decisão e vai para o ramo do sim e começa a descer os níveis, né? Se fala não, vai para o lado do não e começa a descer os níveis também. Vocês podem ver que ele não tem compreensão de contexto, né? A pessoa está clicando ali nas opções e a gente não vê ela escrever mensagens. Então, normalmente, esses bots, eles são um pouco mais clickbot, assim, então tem os botãozinhos e tu vai clicando e navegando nessa árvore. Eles são mais simples e acabam te guiando na conversa. Então, aqui, assim, né? Vamos pensar num chatbot numa pizzaria, né? Pizzaria Fortunato, né? O que você deseja? Você deseja uma pizza? Pô, então no chatbot de pizzaria deve ser uma pizza, né? Mas beleza. Sim. Tá. Qual o tamanho? Pequeno, médio ou grande? Aí tu coloca esta grande, e não entende, porque só sabe que tem pequena, média e grande, entendeu? Então, tipo, tem aquelas opções lá. Aí tu coloca grande, beleza. Qual o sabor? Calabresa, queijo, enfim, vai te passando, né, os sabores. Aí tu coloca outro sabor que não tem lá e não vai saber te responder também. Então, isso lembra muito uma URA, né? O sistema de telefonia, que é uma URA, é assim que funciona, né? Digite 1 para tal coisa, 2 para outra coisa, 3 para outra coisa, mas se ela não é uma URA cognitiva, ela não consegue compreender contexto. Aqui é a mesma coisa. Então, por isso que tem essa fantástica frase de não compreende um palito fora do contexto, porque saiu do contexto, não tem o que fazer. Bom, tem um outro modelo, pessoal, que é baseado em inteligência artificial, e esse eu vou explicar na sequência, e tem o modelo híbrido. O híbrido, a gente utiliza a árvore de decisão em alguns cenários, a pessoa sempre pode inserir texto e nós vamos compreender o contexto, e isso junta um pouco dos dois mundos. Então, se a gente pensar, por exemplo, num cadastro de usuário, que tem sempre aqueles passos meio monótonos que a pessoa não pode fugir, como, sei lá, nome, sobrenome, e-mail, telefone, sabe, essas coisas. Então, essa parte faz sentido ser uma árvore de decisão. Mas, saindo de lá, não faz mais sentido. Então, a gente trabalha com esse formato também. Bom,
O mundo da inteligência artificial no chatbot é muito lindo de se ver. Porque funciona da seguinte forma. Nesse desenho aqui que eu trouxe, do lado esquerdo, vocês vão ver que tem uma imagem de um device, né, um vetor de um smartphone, onde tem vários meios de comunicação. Ali tem Telegram, tem Rocket Chat, tem Twitter, enfim. Tu pode enviar a mensagem por lá. Um chatbot vai compreender, vai passar para um negócio conhecido como NLP, que, né, o Natural Language Processing, ou seja, né, processamento de linguagem natural. Esse processamento de linguagem natural vai acessar bancos de dados, né, para ele poder responder a pergunta, né, o que foi questionado, ou sistemas. Um exemplo, né, vamos pensar que tu pediu sobre o status de pedido da Renner que estava em promoção lá, a pessoa acabou comprando na Black Friday, quer saber quando vai chegar lá a compra que foi feita, né? Isso, tu não vai pedir para um banco de dados primeiro, tu vai pedir para a aplicação do cliente, tu vai ter que entrar o chatbot vai ter que bater nas APIs da Renner, né? Bater na porta e falar assim, oi, cuida só, né? A Eduarda quer saber lá das blusinhas que estavam em promoção na Renner, tipo, aí vai chegar ou tá difícil? Então, a API da Renner vai responder e o chatbot vai passar esse texto para a pessoa por mensagem. Esse é o formato que funciona um pouco esses bots. Só que se a gente colocar uma lupa dentro desse NLP, a gente vai ver que ele tem fatores que faz que ele compreenda a língua. Então, o NLP ele é capaz de extrair informações a partir do contato com os usuários. Então, quando a gente está conversando, né, imagina um diálogo qualquer, né, por exemplo, vou pegar o exemplo da Eduarda novamente, que ela perguntou o status de pedido, né, o NLP compreendeu, status de pedido, beleza. Vou perguntar sobre o pedido. Aí perguntou lá para os sistemas da Renner, compreendeu o que estava acontecendo e retornou para a Eduarda. Isso só acontece por causa de 3 grandes pilares. Um deles é o NLP, que é o grande guarda-chuva da história. Lembra o guarda-chuva da inteligência artificial lá no início? O NLP é um guarda-chuva. Dentro desse guarda-chuva tem 2 pessoas. Uma é o NLU e a outra é o NLG. O NLU é a compreensão de linguagem. Então, ele vai entender sintaxe, vai entender a língua. Não é aqui esquece computação algoritmo, né? Vai ter os algoritmos, mas a questão aqui é a língua. É compreender o que está escrito. E o NLG é como o chatbot vai responder. Então, pensem que se ele for responder de uma forma onde é baseado numa base, onde é alimentado por uma base de dados, ele vai ler essa base de dados, vai fazer essa questão, né, vai reformular essa resposta e vai enviar para o usuário. Então, o NLP, que nem eu falei antes, né, ele serve para começar a processar tudo, né? Ele é quando o computador processa. O NLU, ele tem várias definições, mas tem 4 delas que são as principais, né? Que é quando ele começa a fazer análise de sentimento, né? Então, saber se aquilo é positivo ou negativo. Também a questão dos próprios filtros, né? Então, começar a entender aquela questão de contexto. A questão de compreender a entidade e principalmente dos tópicos, né? Então, saber, tipo, beleza, a Eduarda perguntou sobre, né, produto. O que é produto? Né? O status de pedido, desculpa. Beleza, então pedidos tem a ver com compra. Tá, se tem a ver com compra, é em tal lugar. E ali tem um exemplo muito bom que fala que, né, NLU é basicamente Alexa, Siri, Google Assistant. E tá certo, é isso aí mesmo. E NLG é basicamente quando o computador escreve isso para nós baseado em uma arquitetura de dados, seja qual for. Como eu sou muito fã de pizza, então aqui tem uma frase, né? Gostaria de pedir uma pizza grande de filé com bacon. Acredito, se não foi essa frase que eu falei, foi algo muito parecido com isso há quase 20 anos atrás. E é assim, se isso for enviado para o meu chatbot, ele vai ter que entender o que é a intenção, né, dessa frase. A intenção da frase, normalmente, aí a gente cai na questão da língua, a gente fala que computação voltadas para esse cenário não é só matemática, tem bastante português, então vamos lá. Ele vai tentar procurar qual é o verbo da ação, tá? A gente sabendo qual é o verbo da ação da frase, possivelmente a gente vai conseguir entender função, solicitação,
o desejo da pessoa vai estar descrito ali. Então, gostaria de pedir uma pizza grande de filé com bacon. Eu vou até olhar o chat aqui, vamos ver se alguém acha onde está o verbo da frase, né? Nessa frase aqui, qual é o principal verbo? Vamos ver se alguém dá uma colada no chat aqui. Isso aqui tá fácil, galera. Bom, vamos lá, então, já que o delay tá grande. Aê, boa, pedir. Então, pedir uma pizza, eu pedir é o verbo da situação, né? Então, já que eu sei que é pedir, então, quando eu montar meu chatbot da pizzaria, pedir é uma intenção. Quando eu colocar lá na minha questão do NLP, começar a inteligência artificial para chatbot, pedir é a intenção. Então, já sei que pedir sendo uma intenção, eu preciso compreender o que é entidade. E a entidade são substantivos que vão estar ligados a esse verbo, né? Então, que vai indicar o conteúdo da ação. Aqui, né, a gente tem duas entidades. Eu vou dar o tempo aí do delay para vocês tentar achar onde estão essas duas entidades aí. Bom, mas você está colando, é isso mesmo. O que acontece? Grande é uma entidade, né? A gente está sabendo que o tamanho da pizza pode ser pequeno, médio e grande. E filé com bacon pode ser uma entidade, visto que é um sabor da pizza, né? Então, esses motores, esse meio, funciona dessa forma. O LLU, né, baseado, por exemplo, nessa questão aqui, que restaurante pode ser McDonald's, né? Então, a pizza, lá, né? Pizza, qual é o restaurante? Pizzaria Fortunato. Qual é o preço, né? Barato. E qual é a localização, né? A localização está aqui dentro do Senainfo. Então, eu consigo montar uma frase através do NLG falando que, né, a pizzaria Fortunato é barata e ela está aqui dentro do Senainfo hoje, nesse momento. Isso acontece, pessoal, por causa dos autômatos. Eu sei que muitas vezes a gente menospreza eles na faculdade, pensa, putz, esse negócio é chato, não vale muito a pena estudar. E esses cenários, eles são todos baseados em autômatos. Então, quando eu desenho meu chatbot, se eu desenhar os autômatos que fazem sentido para ele, eu vou conseguir desenhar rapidamente essa inteligência artificial. E eu conseguindo fazer essa inteligência artificial rapidamente e com os modelos bem definidos, ela vai me responder bem os contextos. Não vai ter aquela questão naquele contexto que tu pergunta sobre status de pedido e ela fala sobre, né, não, essa camiseta não está em promoção. Não, mas eu não estou perguntando de camiseta em promoção, eu quero saber do status do pedido. É outro cenário. E isso a gente consegue definir através dos autômatos. Bom, e como compasso onde a gente, né, tá, né, nesse mundão, né, onde os chatbots estão nesse mundo também. Gente, chatbot está em todo lugar. Então, como ele já está desde a URA, que eu comentei para vocês, né, ele também está no WhatsApp. A gente tem 130 milhões de pessoas utilizando o WhatsApp, né, dentro do Brasil. Delas, esse número já até mudou, já 99% delas utilizam uma vez por dia, 80% pelo menos uma vez por hora. Então, cada vez mais a gente vai ter ferramentas de chat com inteligência artificial ou não, apoiando tanto para dúvidas do dia a dia de usuário,
aqui também diz da questão de nós, né, profissionais de tecnologia, os digital workers, né, utilizarão assistentes virtuais diariamente, né, 25% dos trabalhadores digitais. Hoje, por exemplo, na Compasso tem alguns chatbots, então tu pode, nas cidades onde tu precisa de verificar alguma coisa por questão de Covid, possivelmente tu vai falar com um chatbot desenvolvido pelo time de chats. E a questão também que chama muita atenção é que mais de 60% dos brasileiros já utilizaram o Google Assistant, né? E agora, a gente vê isso numa crescente muito grande, com a Alexa em promoção, né? Agora com a questão do Fire Stick, né? Que tem a Alexa embutida, então tu consegue falar com a tua TV, ela interagir contigo. E a Compasso está em várias empresas, né? Do Brasil, né? Desde PagSeguro, Ambev, Renner, Livelo, Dots. Eu vou comentar para vocês alguns casos que a gente tem alguns clientes. Quando a gente fala basicamente nessa questão de acordos digitais, a gente tem um cliente que tem um assistente de cobrança. Então, quando a pessoa está lá numa regra, né, do cliente, ou seja, se ela está devendo a mais de 60 dias, 90 dias, enfim, tu pode negociar os teus débitos via WhatsApp. E o que é legal desse cara aqui, eu sei que no início parece ser meio UDA, porque ele funciona com números e com contexto, mas tu pode, através do WhatsApp, renegociar uma dívida. E é um negócio, se eu pensasse há um ano atrás, é praticamente impossível, apesar que faz um ano que a gente lançou essa ferramenta. Mas, se a gente olhar para trás, assim, imagina as pessoas utilizando o WhatsApp para renegociar dívidas, sabe? E eu digo mais, renegociar dívidas que já foram negociadas um dia no mundo físico. Parece até meio louco, assim, comparado a 1 a 2 anos atrás. Isso a gente já faz um ano para esse cliente, e esse cliente teve um ganho que ele imaginou da ferramenta, ele imaginou um ganho X, e no fim de um ano ele teve 5X. Então isso demonstra o quanto a flexibilidade de colocar ferramentas em canais onde as pessoas já utilizam, né, é viável e é super bom, super saudável para a empresa. E para os clientes também. Cara, essa tecnologia é muito boa. A gente fez um chatbot para um mercado, para um meio de bebidas, que aconteceu o seguinte, esse local tem muitos refrigeradores no mundo, e boa parte deles estão no Brasil, e as pessoas, às vezes, copiam os refrigeradores, porque acham legal, assim, a imagem que está lá, a marca que está lá. Aí tem um refrigerador de casa, a pessoa montou um bar, ela montou com da empresa e levou de casa. Aí ela plota o de casa, que nem é o que a empresa mandou. Então, aconteceu um baita problema de abertura de chamado para manutenção das pessoas abrirem, né, chamados, e, na verdade, esse chamado não era para o refrigerador da empresa, era para o refrigerador de casa da pessoa. Que a pessoa plotou lá, mas sei lá, faz de conta que, né, o bar é do Andrei e a Natália é que está cuidando, né? O Andrei não está lá, a Natália viu que o refrigerador parou, ela entrou em contato com a marca X. E a marca falou assim, poxa, cara, isso não é meu, cara, não tem como saber, né? Só que antes isso não acontecia. A pessoa, para arrumar, chegava lá e via, putz, Natália, esse refrigerador não é nosso. Não posso fazer nada, e elas costas ir embora. Então, através do WhatsApp, é possível, através de QR Code, de barcode, ou tirando a foto do refrigerador, que a gente compreenda se aquele refrigerador é da marca X, né, ou não. E também as questões de abertura de chamado, do integrador, que vai entregar as coisas lá, do vendedor, de quem vai vender. E aconteceu um negócio super legal, ele é um bot B2B, para quem nunca ouviu falar dessas siglas, B2B é quando a empresa vende para outra empresa, por exemplo, um bar é uma empresa, e B2C é quando uma empresa vende para uma pessoa final, por exemplo, a Renner vendendo né, camisetas, calças para pessoas. São os consumidores. O que acontece? Uma pessoa mandou um áudio querendo saber sobre uma cerveja lá, tal, a cerveja, eu refiro, não lembro mais. Aí, essa marca é concorrente, então você, a gente não trabalha com essa, mas a gente trabalha com essa e essa. E aí a pessoa falou assim, não, beleza, eu gostei, posso comprar? E a gente fez a primeira venda, tudo isso por voz, a pessoa ficou mandando áudio no WhatsApp, a gente traduziu o áudio para texto, entendeu o texto, né, compreendeu o contexto, aí respondeu para a pessoa, fez tudo isso, e a gente fez a primeira venda através de voz, foi utilizando essa tecnologia para alguém que não foi comprar algo.
Quando a gente fala do NLG, que eu comentei lá, esse chatbot para um cliente, ele é super específico, porque normalmente chatbot para FAQ, que é dúvidas, aquelas dúvidas principais que tem em site, sabe? Tipo, como trocar produto, como funciona o vale-troca, como cancelar um pedido, enfim. Isso é meio ping-pong, sabe? Tipo, tu pergunta para o chatbot e te responde um texto padrão. Mas a gente estava meio cansado disso, então, através do NLG, a gente construiu um algoritmo que, através do NLU, a gente compreende todas as intenções da pessoa e as entidades, né? A gente extrai isso e monta o texto. E como a gente vai montar esse texto? A gente vai lá na nossa base de dados e ver qual é o texto para vale-troca. Né, vale-troca, dá para trocar produtos até 30 dias depois da compra. Tá. Aliás, troca de produtos é isso, né? Vale-troca, por quanto tempo vale? Vale por 90 dias. A gente monta um texto. Olha, né? Eduardo, tu pode trocar teu produto em até, né, 30 dias, né? E a validade do vale-troca é de 90 dias após a entrega do produto. Se tu fizesse isso num chatbot tradicional, tu tem que perguntar isso 2 vezes. Ele iria pegar possivelmente a primeira pergunta, ele ia responder, tu tem que perguntar de novo sobre o segundo contexto, ele iria responder 2 respostas de forma separada. Assim não, assim tu tem um processo muito mais parecido com a conversa humana. Pessoal, vendo pelo WhatsApp, a gente faz de várias formas, uma delas é automatizada, tu pode comprar tudo via WhatsApp, literalmente, tipo, pedir, fazer busca de pedido, perguntar sobre o status de pedido, pagamento tu vai receber, o token, enfim, tem como fazer tudo de forma automatizada, mas tu também pode fazer isso de forma, utilizando agentes humanos, né? Então, na Renner, a gente fez o projeto deles, onde as pessoas né, chamam pelo WhatsApp, coloca seu CEP, aí a gente identifica qual é a loja mais próxima da pessoa, que tem mais agentes disponíveis, e joga a pessoa para lá, ela faz todo o atendimento, a pessoa atende na outra ponta. Então, na Renner, a gente faz vários chatbots deles, né? O B2C também, então, a gente consegue entregar as coisas banais, né? Então, a gente tem que pensar que toda automatização banal, por exemplo, de um boleto, né? Emitir esse boleto de forma automatizada, fatura de cartão, sabe? Tudo isso que eu consegui facilitar a vida do cliente é super bem-vindo. E a outra questão é o saque rápido, que é tipo um crédito consignado da Renner, onde a gente consegue disponibilizar o crédito para a pessoa e fazer a simulação dos próprios saques. E, pessoal, indo para o fim, assim, a gente tem um voice commerce que a gente faz para algumas empresas, que é basicamente espelhar o e-commerce por voz, e a pessoa pode falar com, né, a Alexa da vida e comprar produtos, por exemplo, por lá, utilizando somente a voz como interface. Eu vou compartilhar um vídeo aqui com vocês, vamos ver se vai rodar. Ok, Google, falar com o assistente de compras. Olá, em que posso ajudar? Quero uma camiseta branca tamanho M. Ok, essas são as opções disponíveis de camiseta branca tamanho M. Gostei da gola V, de R$19. Ok, qual a forma de pagamento? Visa em 2 vezes. Qual o tipo de frete? Pode ser frete normal. Certo. Finalizando compra da camisa gola V, R$19 para pagamento com Visa em 2 vezes, frete normal. Posso confirmar? Sim, obrigado. Ótimo. Sua compra foi efetuada com sucesso. O Voice Commerce é o jeito descomplicado e rápido de comprar e consultar pedidos pela internet. Tá tudo na mão a um clique, ou melhor, a um oi de distância. Quer saber mais sobre essa tecnologia? Então manda um oi pra gente também. Então, pessoal, indo para o nosso fim aqui, né? Por voz é possível fazer várias coisas, tá? Ali eu estou falando de um assistente de compras, né? Mas a gente pode facilitar, né? Por exemplo, a questão do dia a dia, a questão de check-in, a gente faz muito isso no aeroporto também, a gente levou isso para uma aérea.
Esse aqui que é compra de pontos, então tu consegue comprar pontos, né, de programa de fidelidade, utilizando voz. E, então, a Compasso só faz bots, assim, é só isso que vocês fazem, só esse mundo de automatização, texto e voz. Na verdade, não. A gente trabalha com toda a questão cognitiva, onde entra visão computacional, entra bases de buscas cognitivas, compreensões, né, de sinais, compreensões de contexto, também as questões de voz para texto e texto para voz, como chatbots tradicionais. A nossa frente cognitiva tem crescido muito, e basicamente, assim, cara, no último ano, dá para dizer que essa frente cresceu em todos os cenários. Parte dela, infelizmente, dá para dizer que ela está sendo impulsionada por causa da pandemia, mas outra parte dá para dizer que já era um processo meio que já estava acontecendo, né? Se eu pensar num call center mesmo, quantas vezes a gente nunca atendeu uma ligação, né? A gente só desliga porque está ligando no horário que é meio complexo de atender, ou a gente está dirigindo, ou estamos ocupados, enfim, com algo. Se tu puder falar via WhatsApp no tempo que tu pode falar, né? E com aquela comunicação assíncrona, cada vez mais isso acaba nos facilitando no nosso modus operandi, né? Como a gente tem vivido ultimamente. Então, os meios assíncronos, cada vez mais eles vão ganhar um pouco mais de espaço, principalmente em meios que a gente só se falava de forma síncrona. Um grande exemplo disso é quando, por exemplo, antigamente, antes da pandemia, eu tinha que ir a São Paulo, toda semana eu ia a São Paulo, porque as reuniões tinham que ser presenciais, né? Tinha que falar com, sei lá, um CEO de uma empresa, um CTO, um VP, enfim, tinha que ser presencial. Hoje as pessoas não têm tempo, então se a gente já manda um conteúdo primeiramente, e depois a gente tem uma reunião de meia hora, rapidinho, pelo Teams, pelo Skype, pelo Slack, é muito mais rápido, muito mais hábil. E cada vez mais, pessoal, isso vai acontecer assim, de forma exponencial. Pessoal, eu vou encerrar, né, essa questão da apresentação em si. Agora a gente vai bater um papo aí sobre as dúvidas, né, sobre o que foi levantado durante a apresentação. E sinta-se à vontade para perguntar, beleza? Bom, primeiramente, muito obrigado pela tua participação, Thiago. Acho que foi super legal. Eu, particularmente, gostei bastante. Muita coisa que eu não tinha conhecimento, que eu não sabia muito bem. E acho que foi bem produtivo. E ainda tem algumas perguntas no chat, que daí eu vou te passando por aqui, que daí tu vai respondendo, a gente vai debatendo por aqui. A primeira que saiu ali foi para uma consulta de voz. Como essa ali, é ideal que o usuário já conheça melhor as palavras-chave? Então, nem tanto, pessoal. O que é ideal é que a gente tenha um bom contexto por trás, né? Por exemplo, ali é um caminho feliz, que nem a gente diz, né? É um vídeo para ser um pouco mais rápido, mas se a pessoa não soubesse, por exemplo, dar um presente para alguém. Por exemplo, eu quero dar um presente para o Andrei, né? Eu posso falar assim, eu não sei, eu quero dar um presente. Ela pode falar, beleza, né? Como é essa pessoa? É uma pessoa que tem X características, né? Eu consegui compreender essas características e procurar um produto na minha base de produtos que faça algum sentido dar de presente para o Andrei. Mas lembrem, o que faz a dificuldade da criação de um chatbot ou de qualquer ferramenta cognitiva é o tamanho do seu escopo. Então, para eu conseguir criar algo nesse formato, a gente já tem, tá, pessoal? A gente já tem clientes que já estão utilizando, mas isso leva muito tempo. Caso tu queira fazer algo mais simplificado, vamos pensar na pizzaria do Fortunato, assim, que é poucos produtos, né, poucos tamanhos, aí possivelmente com um NLP pequeno, tu consegue atingir boa parte do cenário. E principalmente os cenários que tu não entende, conseguir explicar que tu não entende, que tu entende dentro de um cenário X, né? Explicar ali quais são os teus limites, né? Até onde vai o conhecimento da tua ferramenta cognitiva. Isso aí. Você acha que há um futuro que os chatbots e voicebots substituam todo o atendimento humano?
Pessoal, eu acho que não. E tem várias questões que a gente pode comentar aqui. Eu vou pegar um pilar só, tá? Que eu ainda acho que é um grande desafio da cognição de forma geral. Na verdade, são dois. É que um tá ficando mais fácil. Cada vez mais, se a gente utiliza uma Alexa, por exemplo, a gente nota que a voz é bem natural, né? Hoje não nos assusta tanto, assim, não é tão metálico. Mas uma coisa é compreensão de sentimentos. E compreensão de sentimentos, a gente está muito distante. Por mais que tenha avançado muito, não sei se vocês procuraram ou por acaso esbarraram, nas últimas semanas saiu um vídeo da GPT-3, que é um modelo, né, desse modelo de compreensão de texto, enfim, que tu consegue fazer uma entrevista, né, com uma, entre aspas, inteligência artificial, né, tu consegue dialogar com ela. E até hoje tem um problema da compreensão de sentimentos. Contexto é algo um pouco mais fácil de compreender, principalmente quando a gente pensa em call center, porque se eu ligar para o call center da TIM, um exemplo, os problemas vão ser voltados para a telefonia, né, ou para a internet, ou para a televisão. Eles já atenderam tanto esse cenário, e que nem eu expliquei antes, cada vez chega uma pessoa nova, tem que treinar a pessoa nova, enfim. Então, eles têm essas bases de dados de um formato muito próximo já para conseguir transformar isso em computação. Mas compreender que o Thiago está passando por um problema super sensível, né? Pode ser problemas econômicos, problemas financeiros, enfim, isso a máquina tem muita dificuldade de compreender, e principalmente tons de ironia. Então, se usar dicionário do Twitter, nossa, dá uma dor de cabeça total. O hashtag só que não, olha, isso ferra com a gente, vocês não têm noção. Então, esses cenários, pessoal, é o meu ponto de vista, né? Eu acho que não é que os computadores não vão tomar conta, é que nem eu falei, o que vai acontecer é assim, já acontece com alguns clientes nossos, inclusive. Antes, a pessoa tinha que fazer X ligações por dia, né? Então, a meta dela era ligação. Então, o Thiago tinha que ligava para o André, o André não atendeu, desligava, ligava para a Natália não atendeu, desligava, e ia ligando para inúmeras pessoas. Hoje, não. Hoje, alguns clientes que a gente já atende, não é mais a questão de ligar de modo frenético, e sim conseguir dar qualidade para o atendimento. A pessoa, né, ser atendida, beleza, o Thiago entrou em contato com o chatbot e não conseguiu, né, solucionar o problema dele. O André liga e fala, Thiago, beleza, cuida da sua vida, que tem um atendimento teu aqui que não foi finalizado, pode explicar melhor o que está acontecendo, sabe? E o negócio mais próximo, assim. Então, entre aspas, né, eu falei lá no início das relações humanas, então, cada vez mais, esses atendimentos de call center, entre aspas, eles tendem a ficar mais humanos, tá? Isso vai levar um tempo, porque isso depende de mudar culturas de muitas empresas, mas já está acontecendo, inclusive, no Brasil, tá? Então, não acharia estranho, desculpa, se daqui a alguns anos isso se tornasse uma prática mais corriqueira. Bem, quais são as vantagens de uma interface de voz comparada com uma visual, tipo um site ou em qual investir hoje? Beleza. Eu acho assim, pessoal, interfaces de voz, tu tem um ganho muito grande na questão de usabilidade. Eu sei que ambos vão ter a barreira, cada um de um limitante, né? As pessoas que têm alguma limitação auditiva não vão conseguir escutar uma Alexa, e as pessoas que têm limitação visual não vão conseguir ver um site. Mas quando a gente pensa um pouco incluindo essas pessoas, né, e com seus limites, obviamente, por causa das tecnologias, né, porque as tecnologias podem prover, eu acho que as interfaces de voz, elas ganham muito com a questão da compreensão. Eu vou citar um exemplo dos meus pais, eu uso eles sempre como muito exemplo, porque são pessoas que têm uma idade um pouco mais elevada, e assim, eu sempre trabalhei com computação, então sempre viram, aqui em casa já teve de tudo, desde robô de sucata até braço biônico, sei lá, braço biônico de solda que eu usava na Petrobras, já teve de tudo aqui em casa, literalmente. E eles têm dificuldade para usar Netflix num controle de uma Smart TV que tem um botão enorme escrito Netflix. Em compensação, o dia que chegou um Fire Stick aqui em casa e minha mãe soube que ela só podia falar abrir Netflix e a Netflix aparecer na TV, foi assim, um outro mundo, sabe? Então, eu acho que a voz, ela é um dos principais meios que a gente está acostumado a lidar diariamente.
E vocês vão notar uma grande coisa, que quem tem na base dos 20, né, eu já sou mais tio, mas quem está na base dos 20, vocês vão se ligar numa questão assim, quando vocês começarem a conversar com seus amigos, né, suas amigas, enfim, os grandes grupos de pares, vocês usavam basicamente texto. Era SMS, era envio de mensagem, na época para o MSN, né, já pegando um pouco mais de Orkut, depois Messenger, mas sempre texto. Isso custava muito tempo, né, porque tinha que digitar, às vezes as pessoas se emocionavam, davam um textão, assim, olha. Hoje manda um baita áudio de 2 minutos, a gente já fica, né, pistola, assim, com um áudio muito grande. Mas vocês podem ver que sempre que tem a oportunidade de enviar áudio, a gente acaba enviando o áudio como opção. E isso porque a voz, ela transmite vários outros sentimentos. Então, por exemplo, quando eu faço a compreensão de texto, do só que não, eu posso ter uma grande dificuldade de entender o tom irônico da pessoa porque está escrito. Mas a ironia na voz é possível de ser captada. Então, quando a pessoa fala, não para uma Alexa, porque a Alexa não tem esse poder, mas poderia ter, com algoritmos adicionais, de compreender se o Andrei falou, não, Alexa, né, hoje o dia foi tudo legal, só que não, eu sabia que o Andrei deu um feedback negativo do dia dele e perguntar uma outra coisa sobre, né, o dia dele, se ele quer, sei lá, daqui a pouco um apoio psicológico, você precisa marcar um apoio psicológico, né, ou até recomendar, Andrei, tu tem visto, né, faz terapia, sabe, tentar dar um apoio para essa pessoa. Então, eu acho que a voz, ela te ajuda muito na questão de contexto. Agora, eu não vou mentir para vocês que sites, obviamente, eles ainda estão muito mais enraizados na nossa cultura do que aplicações de voz. Mas quem mira para frente, não tem nem o que pensar. Tu pode utilizar o site como apoio e a voz também. Com qual tecnologia e como começar a estudar para criar IAs e chatbots? Com qual tecnologia, desculpa? E como começar a estudar para criar IAs e chatbots? Beleza. Pessoal, tecnologia, os frameworks têm vários. Eu vou pegar um grande gap que eu acho, tá? Que a gente vê no mercado. As pessoas têm uma grande dificuldade em entender a questão do contexto e a questão da língua. Então, eu acho que antes de pensar qual a tecnologia, qual framework, qual ferramenta, as pessoas têm que estudar um pouco mais de redes neurais, tá? Quando a gente olha aqueles autômatos que eu coloquei no desenho lá, tinha uma sequência bem pequenininha, né? Isso é a base da inteligência artificial para esses cenários. Então, eu recomendaria o estudo de compreender primeiro o que é um NLP, um NLU, um NLG, e também um conhecimento básico, né, dos autômatos e como isso funciona. As linguagens de mercado que são utilizadas, normalmente é Python, tá? Tem alguma coisa em Node, tem, porque essa Node já virou até para essa questão de IA também. Mas, e framework tem vários no mercado, pessoal. Framework, só na Compass a gente trabalha com 14 frameworks, então tem bastante mesmo. Aí vai do gosto do cliente. Cada um tem os seus limites, tá? Mas eu recomendaria muito mais o estudo no estado da arte. Eu noto que a gente tem uma grande dificuldade em contratar pessoas, né? Se eu olhasse somente para o hard skill, né? Ou quer dizer, para as habilidades técnicas, das pessoas que compreendem esse cenário. Porque daí para frente só vai, pessoal. Uma grana agora. A IA da MB prevê Alzheimer melhor do que médicos. Já acerta 71% dos diagnósticos usando apenas a amostragem de falta das pessoas. Amostras de falta da pessoa. Das pessoas. Em comparação com 59% dos acertos pelas clínicas. Já outras IAs projetadas para ajudar médicos na área de saúde cometem um crime na fase de teste, recomendando o paciente a tirar a própria vida. A pergunta é, se a tecnologia avançar consideravelmente, você teria a confiança na IA para fazer algo no seu corpo ao invés de uma pessoa? Cara, eu não sei, Anderson, se tu já te operou alguma vez na vida. Eu já me operei várias. E assim, cara, eu não tenho dúvida, porque eu já passei por operação que deu muito errado com mãos humanas. Então, assim, eu acho que esse tipo de comparativo é que nem a questão da máxima do algoritmo, se um carro autônomo vai atropelar uma criança ou uma pessoa idosa, sabe? Tipo,
cara, a pessoa faria o quê? Entendeu? Se a pessoa atropelar a idosa, a pessoa atropelou a idosa. Morreu a pessoa idosa. Se for a máquina, nossa, morreu uma pessoa, sabe? O computador é maléfico, assim. Então, eu acho o seguinte, cara, eu tenho total tranquilidade com essa parte. Não tô falando que a partir de amanhã eu vou amputar meu braço, colocar um braço biônico, não é isso. Mas a questão é o seguinte, eu acho que essa questão, uma IA errou alguma coisa. Cara, o ser humano também erra, entendeu? E também, como comentou muito bem ali, a IBM compreende muito bem vários cenários médicos, porque a IBM comprou um grande laboratório, né? Não sei se chegou a dar uma olhada, de exames clínicos, que tem mais de 100 anos de estudos de exames clínicos. Então, na verdade, o exame, se fosse aqui na minha cidade, os exames dos meus pais, meus avós, enfim, os meus, estão servindo de dataset para a IBM. Foi um grande laboratório nos Estados Unidos que eles compraram. Então, por isso que eles acabam conhecendo muito mais. Então, se a gente comparar com uma pessoa que, sei lá, estuda 10 anos de medicina, daqui a pouco clinicou há 5 anos, não tem como comparar 15 anos de conhecimento em alguns cenários com algo que tem 100 anos de conhecimento e pode cruzar entre todas as pessoas que passou naquele laboratório, que acaba se tornando muito dado, né? E o problema de muito dado também tem uma questão, né? Às vezes as pessoas acham que para ter uma IA boa, a questão é ter uma quantidade de dados inenarráveis, assim. E eu vou citar um exemplo para vocês, um exemplo prático. Quando eu trabalhei apoiando a Petrobras, eu fiz parte dessas plataformas novas, né, que constrói a parte do pré-sal, e parte das arquiteturas de sinais dessas plataformas recebiam cerca de 50 sinais, 52 sinais. E era uma cadeia de sinal enorme, porque, né, imagina, a cada 10 milissegundos, 52 dados novos, né, de algo, imagina isso no fim do dia de uma plataforma inteira. Então, o maior problema que tinha aqui era o seguinte, desses 52, quanto realmente eram utilizados para algo? A gente identificou que eram 4. Aí, depois daqueles 4, a gente verificou outra coisa. Desses 4, quantos eram ruídos, né, através de anomalias, e quantos eram dados que eram saudáveis. Aí, no fim, aquela questão que era 4 a cada 10 milissegundos se tornou 2 a cada 1 minuto, porque os demais eram ruídos que a gente descartava da base de dados. Então, o nosso raw data de 2 a cada 1 minuto era muito mais saudável do que antes o que a gente tinha de 53 sinais a cada 10 milissegundos. Então, a qualidade do dado é o que mais importa para a gente criar esses datasets aqui. E por isso, que em cenários muito específicos, como esse da IBM, que tu comentou ali do Alzheimer, e como em outros, possivelmente os computadores podem ter alguma certa vantagem, visto que muitas vezes a gente não vai nem conseguir compreender qual é o sinal que é uma anomalia ou não, né? E coloca tudo no mesmo pacote, leva muito tempo para conseguir identificar, né, o que é verdade e o que não é. Beleza? Não sei se eu respondi, Anderson. Se eu não respondi, dá um toque aí. Eu, particularmente, acho que ficou bem respondida. Não sei esperar o delay aqui da transmissão para chegar lá. Não sei se o pessoal também tem mais alguma pergunta. Se tem, ainda dá tempo. Bom, acho que o pessoal tirou suas dúvidas. Então tá, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Oi, boa noite, Thiago. Oi, Natália. Só vou fazer um agradecimento aí que eu que te incomodei bastante para acontecer essa palestra. Cara, não é fácil falar com esse homem. Eu enchi o saco dele para ele me responder, então eu espero que todos tenham aproveitado muito, porque, bom, eu sou fã dele, ele é um excelente profissional e essa área
tem crescido muito, acho que é o futuro. E a gente agradece imensamente aí pelo tempo, a gente sabe que tu é ocupadíssimo, então ter um tempo aí contigo acho que é de grande valia pra gente. Desculpa aí qualquer incômodo, porque, olha, não é fácil essas profissionais aí. Não, relaxa, Natália, foi incômodo nenhum, na verdade é um prazer poder dividir meu tempo com vocês. Eu sei que é um pouco difícil, né, mas sempre que dá, eu gosto muito de ter essa oportunidade de dividir, né. Eu aprendo muito quando a gente tem essa oportunidade de conseguir dividir um pouco o conhecimento, tanto de vocês comigo, quanto o meu com vocês. Eu fico muito grato dessa noite e, pessoal, qualquer dúvida, meu e-mail não tá aí, mas ele é bem fácil de achar, é thiago.fortunato, né, me procura no LinkedIn, ou thiago.fortunato@compasso.com.br. Mandem lá, que aí a gente consegue se falar. Beleza? Certo. Obrigadão. Obrigada a todos. Obrigada, Thiago. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Thiago. O teu contato, se não me engano, a gente deixou também na página do evento no Simpla. Tem ali para baixo, um pouquinho mais para baixo, depois das resumo das palestras, tem os contatos de todos os palestrantes lá. Caso alguém queira ter contato com o Thiago, é só ir lá que acha fácil. Ou pede pra gente no Instagram da Info, que é da Info no PF, ou pelo e-mail também, vocês têm o nosso contato ali bem fácil, é só dar uma chamada que a gente repassa, tá? Então, muito obrigado de novo, Thiago. Acho que encerramos por aqui. E esperamos nos ver em outras palestras, outros eventos, mais rápido possível. A todos os palestrantes, tá? Caso alguém queira falar com o Thiago, é só ir lá que acha fácil. Ou pede pra gente no Instagram da Info, do Eco do YouTube. Beleza? Então. É isso. Você quer falar alguma coisa? A gente agradece a presença do Thiago, foi muito interessante. Eu gostei muito. Cada palavra de novas coisas que eu aprendo a cada dia me motiva mais ainda. Eu acho que essa área de IA ela é muito importante. O professor Rabelo é o nosso professor, ele tenta incutir isso nos alunos, e essa palestra só veio auxiliar, veio ajudar a mostrar que nós estamos no caminho certo aqui dentro da universidade, que a gente está impulsionando a área, e esse contato com profissionais que estão trabalhando no dia a dia só ajuda nós. A gente gostou da participação dos alunos, obrigado. Esperamos encontrar todos amanhã na última palestra. Thiago, muito obrigado, tá? Mesmo. Sucesso, continue assim, tá? Esperamos contar contigo em outras oportunidades aqui, ou diretamente na disciplina, ou em algum outro evento. Muito obrigado, Thiago. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. 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 Pessoal, o resto, né, do pessoal da TI, não se esqueçam do QR Code que está em algum lugar aqui na tela. Não vou me atrever a apontar para onde está, mas está aqui, vocês estão vendo. Assinem o formulário para controle de presença, para não esquecer. E qualquer problema, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a semana acadêmica ou alguma coisa do DA, vocês sabem onde encontrar a gente, no Instagram ou pelo e-mail, pelo WhatsApp, vocês têm várias formas ali. Então, nos vemos amanhã na última palestra e até mais.